Bom Bom dia, dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira, finalizando essa semana, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar na vida de Ezequias, como o Senhor Deus prolongou os anos de vida do rei Ezequias, lhe dando paz e segurança pelo restante da sua vida. Ezequias, como nós vimos ao lermos 2 Reis, foi um homem que buscou a Deus, assim como Davi, e não houve nenhum rei de Judá como ele. Nós lemos nesses últimos dias que se passaram. Se você não acompanhou ainda, você pode acompanhar os últimos 2 episódios, quando nós vemos que Ezequias, apesar de toda a sua devoção ao Senhor, de todo o seu serviço para abençoar o povo de Deus, sofreu perseguições, ameaças, humilhação da parte da Síria, o rei da Síria, Senaqueribe, e seu exército, e ele buscou ao Senhor e experimentou um milagroso livramento, quando ele não precisou batalhar, mas o Senhor enviou o seu anjo que matou em apenas uma noite 185.000 soldados e homens do exército da Assíria, quando então Senaqueribe volta ao seu próprio país, onde ele é morto à espada, exatamente conforme o profeta Isaías havia declarado. Hoje nós vamos ver sobre o final da vida do profeta Ezequias e cremos também... Do rei Ezequias, né? Perdão, do rei Ezequias, e cremos também que o Senhor tem para nós anos de paz, de segurança e prosperidade e ainda de sabedoria para nós vivermos bons resultados, tanto para nós quanto para os nossos descendentes, as futuras gerações. Nós vamos ler 2 capítulos curtos, Isaías 38 e 39, concluindo assim essa que é considerada a primeira parte do profeta Isaías. A partir de domingo, nós vamos ler a partir do capítulo 40, que tem uma perspectiva e um estilo muito diferente do que nós vimos de Isaías até aqui. Então acompanhe conosco hoje a leitura de Isaías 38 e 39, e ao final dessa leitura nós queremos orar pela sua vida, algo que o rei Ezequias fez tanto, né, meu amor? Sim, ele era um homem que estava constantemente orando a Deus. Sim, nós podemos ver nos traços das orações de Ezequias também os salmos, que com certeza Davi, o rei Davi, era uma inspiração para ele, que ele Sim. foi um rei que buscava Deus, se humilhava diante de Deus, assim como Davi fez. E Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, ainda que ele teve falhas, imperfeições, mas ele sempre ia diante de Deus, colocava todas as suas súplicas, como nós podemos ler no livro de Salmos também, suas orações, e se quebrantava, se arrependia. Então um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que se volta ao Senhor, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo as imperfeições e até mesmo reconhecendo que nós precisamos da ajuda de Deus. Nós vemos como isso abre portas, traz o favor, a bênção de Deus. Então vamos ler esse capítulo, vamos orar juntos, pedindo a Deus para abrir o nosso entendimento e nos mostrar. Talvez no texto de hoje, Deus vai te dar uma chave, uma ideia, uma forma que você pode fazer na situação atual da sua vida. E Deus sempre tem algo a nos revelar através da palavra dele. Então eu convido a vocês a orarem conosco. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, os teus caminhos, Pai, e a tua orientação sobre a nossa vida. Que no dia de hoje, através da tua palavra, o Senhor traga hoje, Pai, respostas, direções. Amém. Que o Senhor possa ter liberdade de falar conosco, mostrando, Pai, o que fazer, o que não fazer, atitudes, hábitos, Pai, que talvez nós temos e nós precisamos fazer algo diferente para receber algo diferente que nós temos esperado de Ti. Então eu entrego esse momento devocional, cada pessoa que está aqui neste momento agora conosco e aquelas que estarão ao longo desse dia, Pai, que cada uma delas possa ser tocada, que cada uma delas, Pai, possa ser ministrada e receba de Ti, Pai, assim como nós temos recebido a cada dia de direção, a cada dia de clareza, de orientação do Senhor. É isso que nós queremos. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz e nós queremos ouvir a Tua voz. Recebe todo esse momento que nós apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura das Escrituras. Isaías 38 diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas,
E Ezequias chorou amargamente. Então ele estava ali chorando diante de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá a Ezequias e diga: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu o livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade, e este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Em 2 Reis capítulo 18 diz que Isaías deu duas oportunidades, duas chances para o rei Ezequias poder escolher se o sol deveria avançar 10 degraus na escada de Acás ou se o sol deveria retornar 10 degraus. E o rei Ezequias disse: como é mais fácil a sombra avançar, eu vou pedir que a sombra regresse. E o Senhor lhe deu esse sinal de que estaria respondendo a sua oração e prolongando seus anos de vida. Verso 7. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver ao Senhor, o Senhor, na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorião, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito. Ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Uma das perguntas que nós vemos no livro de Jó e que não cala para tantos de nós é por que pessoas más sofrem coisas ruins? Por que muitas vezes o justo sofre? Depois de sua experiência, depois de sua cura, depois de suas experiências com Deus, o próprio rei Ezequias chegou a essa conclusão. Está em Isaías 38:17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Ele declara a fidelidade de Deus em todo o tempo. Lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Também o seu para trás de ti. Também falando do perdão de Deus, da sua paciência e longanimidade. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos teus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Tem até traços dos Salmos de Davi também, essa oração, essa declaração que o rei Ezequias está fazendo. E Isaías dissera, apliquem isso daí para trazer a cura ao rei Ezequias, que Deus falou que daria mais 15 anos de vida a ele. Então, no verso 21, Isaías 38:21, Isaías dissera, apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado, qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Sim,
Ezequias foi um rei que tanto praticou oração, nós vemos tanto nos dias da sua prosperidade, quando ele restaura o templo do Senhor, quando ele traz o povo de volta para mais perto de Deus. A história de Ezequias está relatada no segundo livro de Reis, capítulo 18 em diante, e também segunda Crônicas, capítulos 29 a 32. Mostra que nos dias da sua prosperidade, da paz no seu governo, ele buscou a Deus. Nos dias das suas maiores calamidades, das más notícias, da sua enfermidade, ele também buscou a Deus. Ele foi um homem que estava em constante contato com o profeta Isaías, como um dos principais homens através dos quais Deus falava com as pessoas naquela época em que Ezequias viveu, e Ezequias dedicou a sua vida para o louvor da glória de Deus. Essa oração dele, após a sua cura, como um salmo, expressa também que ele queria viver a sua vida para o louvor da sua glória e para falar às próximas gerações a fidelidade de Deus. Mas Ezequias teve uma atitude no final da sua vida que o profeta Isaías pontua como não sendo a mais sábia, a mais apropriada. É o que nós vamos ver no curto capítulo 39, tem menos de 2 minutos, então acompanhe conosco. Diz assim, Isaías capítulo 39. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então ele recebeu esses visitantes da Babilônia e mostrou todas as suas riquezas, tudo de bom que ele tinha. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. E o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra de que o Senhor te falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Assim nós concluímos a leitura do que o profeta Isaías tinha a relatar sobre o rei Ezequias e concluímos o que pode ser considerado a primeira parte do livro de Isaías. O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? O que você tem aprendido nesses últimos dias? Eu e a Rafa ficaremos muito felizes se você que estiver acompanhando no Facebook ou no YouTube, ou mesmo através do podcast Família e Fé, pudesse deixar o seu comentário, algo que Deus tem ministrado ao seu coração, algo que nós temos juntos aprendido. Qual perspectiva você tem tido dessa leitura? É considerado que o profeta Isaías, que tem 66 capítulos, é dividido em 2 partes, e nós lemos essa considerada primeira parte, quando menciona o nome do profeta Isaías várias vezes, e muitos acreditam que ele próprio escreveu esses 39 primeiros capítulos. A partir de domingo, quando nós lemos os capítulos 40 ao 66, o estilo é bastante diferente. São textos também muito bonitos, escritos em forma poética, e nós vamos aprender tanto. Eu e Rafa estamos com tanta expectativa para meditarmos nessa chamada segunda parte do livro de Isaías, e te convidamos a acompanhar conosco. São textos muito lindos, falando sobre Jesus como servo do Senhor, como Messias que vem para trazer salvação a Israel e a todos os povos. Mas hoje queremos fazer assim como o rei Ezequias, colocar diante de Deus a nossa oração. Sim. Queremos orar por você, seja qual for a sua situação hoje, a sua necessidade,
coloque seus pedidos de oração diante do Senhor, nomes de pessoas importantes, vamos colocar diante de Deus e saber que as coisas são diferentes antes e depois de nós orarmos. É o que aprendemos com a vida do rei Ezequias. Ele buscou o Senhor, ele orou, e cada vez que ele orou ao Senhor, o Senhor respondeu às suas orações. Sim, seria ótimo que toda vez que nós orássemos, chegasse um profeta e falasse assim como Isaías falava para Ezequias. O Senhor ouviu a sua oração e trazia ainda uma orientação, uma resposta. Mas todas as vezes que nós oramos, Deus recebe as nossas orações. Sim. Mas muitas vezes, talvez, a resposta que Ele tem dado a essa oração pode ser diferente daquilo que você esperava. Ou talvez Ele está respondendo da forma que você espera, ou talvez Ele está esperando para te dar a bênção, para revelar, para mostrar. Mas saiba que Deus, quando nós oramos, nós estamos colocando o nosso coração. Na palavra diz que um coração contrito e quebrantado, Deus nunca rejeita, Ele não rejeitará. Então Deus, Ele quer mesmo, assim como a postura que foi do rei Davi, do rei Ezequias, para nós colocarmos diante dele, se precisarmos chorar, que nós possamos chorar, nos quebrantar, ajoelhar. Quantas vezes nós vemos relatos na Bíblia de pessoas se quebrantando, mostrando: eu perdi completamente o controle dessa situação, eu preciso de Ti, Senhor, eu coloco diante de Ti. Me veio à mente também Ana, diante lá do altar do Senhor, quando o profeta também viu ela lá e falou: Deus vai responder a sua oração, daqui 1 ano você terá o seu filho, que ela estava clamando pelo filho dela também. Então tem muito poder quando nós verdadeiramente, com o nosso coração quebrantado, arrependido, muitas vezes quebrado, machucado, doído, nós nos colocamos diante de Deus. Nós não estamos reclamando para outras pessoas, nós não estamos falando da nossa amargura para outras pessoas, mas nós estamos diante de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que recebe as nossas orações, colocando: Senhor, essa situação eu não aguento mais, essa situação está difícil demais para mim, essa situação eu tenho buscado os teus caminhos, mas olha o que tem acontecido, olha essa intimidação do inimigo, olha essas palavras, olha essa atitude. Deus recebe o nosso clamor. Talvez Ele possa prolongar a vida, talvez Ele possa fazer tantas coisas diferentes, nós não sabemos o que Ele pode fazer, mas saiba que Deus cuida de você. Então vamos orar juntos aqui, colocar os nossos pedidos e saber que Deus é aquele que nos ouve. E vamos tomar cuidado também, como nós vimos nesse texto, o que nós temos exposto da nossa vida. A outras pessoas. Né? A outras pessoas. E principalmente nas redes sociais, quanta exposição hoje em dia há das famílias, das pessoas nas redes sociais ou de outras formas. Então que nós possamos também ter cuidado com aquilo que nós temos exposto às outras pessoas, a pessoas que não deveriam, que não sabem lidar com aquilo que Deus tem dado de precioso para nós também. Sim, quando o rei Ezequias abriu a sua vida e mostrou seus tesouros, mostrou a realidade da sua vida a essas pessoas que vieram da Babilônia, a quem ele não deveria, a consequência foi ruim. Mas toda vez que Ezequias abriu a sua vida diante do Senhor, colocou a sua alegria ou a sua tristeza diante de Deus, o resultado foi tão bom, milagres e maravilhas. E é por isso que nós queremos também orar com você agora, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que ouve e responde a nossa oração. Pai, muito obrigada. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos te pedir ou mesmo pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Eu e a Rafa apresentamos ao Senhor essa pessoa que está orando conosco agora e oramos pela sua família, pelas causas que essa pessoa está agora se lembrando e colocando em oração diante do Senhor. Cada nome mencionado, cada dificuldade. Oramos por aqueles que, assim como Ezequias, na leitura de hoje, estão atravessando uma doença que talvez seja até mesmo para a morte, pessoas que já foram desenganados da sua vida, dizendo que havia chegado o fim da sua vida, mas assim como o Senhor fez para o rei Ezequias, o Senhor é Deus que dá vida, saúde, paz e segurança. Amém, e é isso Senhor. que eu e a Rafa pedimos em favor dessa pessoa. Amém, e daqueles Senhor. cujos nomes são mencionados agora, Sim, pela Senhor, recuperação recebe, da saúde, Senhor, em nome por de paz, Jesus. por prosperidade para os nossos lares. Opera os teus milagres, ó Pai. Responde a cada pedido de oração, de modo que o teu nome seja glorificado. Sim, meu Entregamos ao Senhor a nossa família, nossos filhos, aqueles que têm os seus netos e tudo que toma o nosso nome, o nosso futuro, que seja para o louvor da sua glória. Dá-nos
dá-nos sabedoria, dá-nos, Pai, a Tua graça para vivermos os Teus propósitos nesse dia de hoje, Sim, de maneira que em tudo o Teu nome será glorificado através da nossa história. Oramos com ações de graças, pedimos um final de semana também abençoado, Sim, um Shabbat Shalom na paz Amém, e na Senhor, em prosperidade nome que de o Senhor Jesus. tem para cada uma das nossas famílias. Te damos graças, Pai, e oramos com fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um final de semana muito abençoado e retornamos aqui no domingo para começar esse novo período, né, do livro de Isaías a partir do capítulo 40. Sim, muito obrigado por compartilhar essa ministração, essa oração com alguém de quem você se lembra agora e também pode ser abençoado conosco. Deus abençoe seu final de semana, sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.